Olha, de Volta para o Futuro até Interestelar, a gente é fascinado pela ideia de viajar no tempo, né? É um tema que mexe com a nossa imaginação, aparece em todo lugar, da cultura pop até lendas super antigas. Mas e se não fosse só ficção? E se existissem provas de que isso é real? Essa é a grande questão que a gente vai investigar hoje. A internet está cheia de fotos e vídeos que supostamente mostram pessoas completamente fora de sua época. Então, vamos dar uma olhada nessas evidências, mergulhar na ciência por trás disso tudo e tentar separar o que é fato do que é fantasia. Nossa primeira pista vem lá do Canadá, ano de 1941. É a reabertura de uma ponte. A foto parece normal, coisa de época, até a gente olhar mais de perto. Bem no meio da multidão, tem um cara que simplesmente não parece pertencer àquele lugar. O estilo dele parece ter vindo direto do futuro. Agora, nossa investigação pula para Hollywood, em 1928. Em um material extra do filme O Circo, do Charlie Chaplin, tem uma cena bizarra. Uma mulher passa andando e parece estar falando em um celular. Décadas, mas muitas décadas antes de o celular sequer ser inventado. Como assim? E a nossa última evidência é talvez a mais impressionante de todas. A gente está em 1995, numa luta do Mike Tyson. Presta atenção na plateia. Tem uma pessoa que parece estar gravando a luta com um smartphone, um aparelho que só viria a existir muitos anos depois. Bom, vamos lá então. Com essas imagens em mãos, a gente tem que perguntar: são viajantes do tempo descuidados que foram pegos no flagra? Ou será que existem explicações bem mais simples para tudo isso? Vamos analisar cada caso, um por um, como se fosse uma investigação de verdade. Começando pelo nosso hipster. Depois de muita análise, a verdade veio à tona. A foto é real, sem montagem. E o visual dele? Apesar de parecer super moderno, os especialistas confirmaram que cada peça que ele usa já existia em 1941. A camiseta com logo costurado, os óculos com proteção lateral e até a câmera portátil. Eram coisas raras, de vanguarda para a época, mas definitivamente daquele tempo. Então, esse caso tá encerrado. E a mulher no filme do Chaplin? Aqui, a lógica é a nossa melhor ferramenta. Pensa só, para um celular funcionar, precisa de toda uma rede de satélites e torre de transmissão. Nada disso existia nos anos 20. Seria impossível. A explicação mais provável e bem mais simples é que ela usava um dos primeiros modelos de aparelho auditivo portátil, que estavam justamente começando a aparecer naquela época. Mais um mistério resolvido. Ok, então a gente viu que as fotos virais têm explicações bem pé no chão. Mas a ideia de que o tempo pode correr de jeitos diferentes para pessoas diferentes, isso não é nada novo. Na verdade, muito antes da ciência moderna, a humanidade já brincava com essa possibilidade. Os mitos antigos já plantavam a sementinha do que hoje a gente chama de dilatação do tempo. Olha só como isso é antigo. Quase 2.500 anos atrás, o mito do rei Kakudmi contava que ele passou alguns minutos no céu, mas quando voltou para a Terra, milhões de anos tinham se passado. A gente vê a mesma ideia na lenda japonesa de Urashima Taro e no conto dos Sete Adormecidos. Várias culturas, a mesma noção. O tempo não é igual para todo mundo. Foi só em 1895 que H.G. Wells pegou essa ideia e criou o conceito moderno de máquina do tempo. Todas essas lendas e histórias de ficção prepararam nossa imaginação, né? Mas foi a física que chegou e virou a mesa, mudando completamente o nosso jeito de entender o tempo. A gente saiu de um universo com um relógio único para todo mundo para um universo onde o tempo é flexível. Por séculos, a gente seguiu a ideia do Isaac Newton. Para ele, o tempo era como um rio, correndo sempre na mesma velocidade, em todos os cantos do universo. Um relógio cósmico que nunca errava. Aí veio Albert Einstein e, bom, bagunçou tudo. Ele disse, não, o tempo é relativo. O jeito como ele passa depende da sua velocidade e, o mais importante, da gravidade ao seu redor. Para entender o Einstein, a gente precisa imaginar o espaço-tempo. Pensa numa cama elástica gigante, bem esticada. Esse seria o tecido do nosso universo. As 3 dimensões do espaço que a gente conhece, mais a dimensão do tempo, estão todas juntas, costuradas nesse tecido. Tudo que existe está em cima dessa cama elástica. E aí que a gravidade entra na jogada. Planetas, estrelas são como bolas de boliche em cima dessa cama elástica. Elas afundam o tecido, criando uma curva. Essa curva é o que a gente sente como gravidade. E aqui vem o pulo do gato do Einstein. Quanto mais fundo for esse buraco na cama elástica, ou seja, quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa ali. E o mais incrível é que isso não é só teoria para buracos negros distantes. Está acontecendo agora, literalmente debaixo dos nossos pés. A viagem no tempo é real, aqui mesmo na Terra.
Por causa da gravidade e da pressão absurdas, o núcleo do nosso planeta é cerca de 2,5 anos mais jovem que a superfície. A gravidade está fazendo o centro da Terra envelhecer mais devagar. Certo, a gente passou pelos mitos, desvendou as fotos virais e entendeu um pouco da física moderna. Juntando todas as peças desse quebra-cabeça, qual é o veredito final? A ciência hoje tem uma resposta e ela é bem interessante. Então vamos lá, viajar para o futuro? A resposta é, tecnicamente, sim. A gente já faz isso, em escalas minúsculas. Para dar saltos grandes no tempo, seria preciso chegar perto da velocidade da luz ou ficar pertinho de um buraco negro. Agora, e viajar para o passado? Aí a coisa complica. Isso exigiria atalhos no universo, coisas como buracos de minhoca, que por enquanto só existem na teoria. E sobre isso, tem uma história ótima do Stephen Hawking. Ele era bem cético sobre viajar ao passado e fez um experimento genial. Deu uma festa para viajantes do tempo, só que ele só mandou os convites no dia seguinte ao evento. A lógica era simples. Se alguém pudesse voltar no tempo, veria o convite e apareceria na festa. O resultado? Ninguém foi. É uma evidência bem forte, ainda que não definitiva, de que por enquanto não recebemos visitas. A ciência, por enquanto, diz que viajar para o passado é bem improvável. Mas as lendas não morrem e as fotos continuam aparecendo. Isso nos deixa com uma última pergunta, né? Se alguém do futuro realmente viesse para cá com a principal regra de não ser notado, a gente perceberia? Ou será que eles já estão por aí, só observando a história acontecer? Essa resposta, bom, essa, por enquanto, continua perdida no tempo.